Olha, golpe de Estado é um conceito que nós usamos na história, em ciência política, é um conceito bastante preciso, muito bem definido e, portanto, eu, como historiador, tenho de usá-lo nesses termos, de maneira que o que houve agora em 2016 não foi um golpe de Estado quando nós consideramos assim, em termos objetivos, do ponto de vista da disciplina História. Um golpe de Estado teria de se caracterizar pela coerção irrecorrível de alguma forma de força, né? Mesmo que fosse uma força simbólica ou de outra natureza, muito diferente do que houve em 64, por exemplo. Agora, isso do ponto de vista do senso comum da política pode ser visto de outras maneiras. O fato dos que apoiavam a ex-presidente Dilma terem usado essa consigna, essa bandeira, realmente foi eficaz politicamente, porque essa marca colou nos seus inimigos e eles estão realmente conhecidos como golpistas, o que ficou marcado como golpe. Embora a gente deva reconhecer que isso não tenha sido muito eficaz do ponto de vista eleitoral. Agora, nas últimas eleições de 2016, esta imagem de golpista não se traduziu numa vitória eleitoral. Então é um fenômeno complexo, sofisticado, mas golpe de Estado não foi. Olha, o que marca muito a sociedade brasileira, do meu ponto de vista, é a persistência de uma tradição autoritária, não só na direita, nos setores conservadores, mas na sociedade como um todo. Há uma forte tendência na sociedade brasileira, não só na brasileira, em outras também, mas aqui muito marcadamente na nossa cultura política, em termos gerais, de uma adesão fácil a soluções autoritárias. Isso ficou evidente, por exemplo, no processo próximo, recente, do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Se não foi um golpe de Estado, foi certamente uma adesão a uma solução fácil, bem próxima a uma solução autoritária. Então, essa marca autoritária da sociedade brasileira, ela vem de muitas décadas e persiste até hoje com traços também de patriarcalismo, de machismo, de violência, de racismo. Então, o mito de uma sociedade que vive a democracia racial, o otimismo, o congraçamento, a hospitalidade, não passa mesmo disso, de um mito. Essa foi uma solução autoritária, naturalmente conduzida pelo sistema político, que não foi vitorioso nas últimas eleições presidenciais e que conseguiram sobrepujar a vontade popular e fazer no jogo político, com a manipulação de uma série de elementos, de fatores, que seria muito complexo analisar aqui numa resposta curta, conseguiram fazer com que o processo de impeachment, inclusive num trilho legal e constitucional, resultasse no que resultou. Esse processo todo foi conduzido, como toda a sociedade brasileira viu, e o próprio Congresso Nacional reconheceu, e provavelmente o Supremo Tribunal Federal reconhecerá, de maneira muito capenga, muito discutível. Eu digo o Congresso Nacional reconheceu porque o Senado, afinal de contas, aprovou apenas o afastamento do cargo da presidente, mais uma decisão absolutamente estranha, não suspendeu seus direitos políticos. Então é um processo muito discutível que mostra a fragilidade do processo em si e, digamos, esse traço de injustiça, o caráter no mínimo discutível de todo o processo, que é sintoma dessa adesão fácil a soluções ligeiras, autoritárias, que marca a história política do Brasil desde sempre até hoje. Com certeza, o episódio todo de 2016 é muito distinto do golpe de Estado de 64 e da ditadura militar que veio depois, durante 21 anos. Mas, certamente, a respeito desses
processo todo do impeachment da presidente Dilma Rousseff e tudo que esteve em torno dele, todas essas acusações de corrupção, todas as decisões de natureza econômica anterior à eleição e posterior à eleição, tudo isso vai ser esclarecido no futuro com documentações que hoje nós não conhecemos, que são sigilosas ou que são desconhecidas, e inclusive com depoimentos dos personagens envolvidos, né? Muitos deles estão prometendo livros, depoimentos, revelações. A gente sabe que o tempo histórico sempre acaba esclarecendo as coisas. Então, essa temporalidade muito curta, essa distância, o caráter recente dos eventos torna as coisas muito confusas, a discussão muito apaixonada dos eventos, ela não é muito esclarecedora. Então, com o tempo, as coisas se assentam e, evidentemente, nós teremos uma visão mais clara do que de fato aconteceu. Na Operação Lava Jato ainda não houve, felizmente ou por sorte nossa, ainda não chegou a haver propriamente providências de natureza excepcional, tal como as que havia durante o regime militar. Isso não aconteceu. Mas certamente tem havido aqui e acolá algumas iniciativas, inclusive do juiz Sérgio Moro, dizendo que é necessária a adoção de medidas excepcionais para combater algo que seria excepcional, que, segundo a ótica desse juiz, seria o estágio atual da corrupção, que demonstra um pouco de desconhecimento do prezado juiz, porque essa circunstância da corrupção que existe hoje no Brasil é histórica, se fundou inclusive durante a ditadura militar. O que mais me assusta na Operação Lava Jato não é o combate à corrupção, que é alguma coisa que se deve fazer e vem sendo feita no Brasil há muitas décadas, desde o fim da ditadura militar, com uma série de medidas importantes que são muitas vezes desconhecidas à população, como se tudo tivesse começado agora com a Operação Lava Jato. Mas o que mais me assusta é uma espécie de messianismo, uma espécie de postura moralista de salvadores da pátria. Essa atitude é perigosa, essa atitude não é democrática. E também se espera dos funcionários de Estado ligados à justiça, sejam juízes, sejam promotores, uma atitude de circunspeção, sejam circunspectos e não que sejam celebridades, fazendo como fizeram recentemente os procuradores, um verdadeiro espetáculo quando da apresentação de denúncias. Então, essa dimensão encerra um certo perigo, assim como dizer-se que precisamos de medidas excepcionais. Mas até o presente momento, as instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal, têm coibido os excessos, que já foram muitos, do grupo de funcionários do Estado referidos à Justiça de Curitiba. Tem muito interesse, inclusive a gente tem até de controlar um pouco esse interesse, porque vocês sabem que a história do tempo presente, ela é uma modalidade que enfrenta um problema muito grande quando se trata de abordar os temas muito recentes. Há sempre o envolvimento com a política, essa paixão dos debates políticos. Então a gente busca ao mesmo tempo uma isenção, uma objetividade na história, tanto quanto a gente quer realmente valorizar o estudo das questões recentes. Então, os estudantes de história, os pesquisadores de história do tempo presente, essa modalidade que se volta para as questões mais contemporâneas, precisam ter essa cautela, esse cuidado. Talvez deixar esfriar um pouco as questões mais candentes, inclusive para que a gente consiga ter
uma documentação mais rica, mais reveladora, para que se possa abordar os temas com mais frieza, com mais objetividade. Mas certamente há um enorme interesse pelos temas recentes. Nós tivemos agora uma série de propostas de comparação entre os processos de impeachment que ocorreram no Brasil, na medida em que houve o impeachment da ex-presidente Dilma, por exemplo, compará-lo com o processo de impeachment do presidente Fernando Collor, mas também com processos pouco conhecidos como os que aconteceram no passado com os ex-presidentes Carlos Luiz e Café Filho, que são muito pouco conhecidos. Enfim, os temas contemporâneos, por vezes, ensejam também voltas a um passado nem tão recente assim, mas a gente tem que ir com cautela para não haver um comprometimento da objetividade histórica com a questão política mais candente.